Deus tem falado conosco desse alinhamento que é necessário como igreja, que nós tenhamos nesse período, principalmente nesse tempo que se aproxima a volta de Jesus Cristo, o Senhor. Nós precisamos ter verdadeiramente, queridos, nossos olhos fixos nele, sabedores de que Jesus vem e Jesus voltará. Há uma expectativa no céu para esse encontro. Jesus, quando ele partiu da terra, ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, até que eu volte. Vou preparar a morada, ele também disse, e no céu o Pai tem muitas moradas. E eu penso que dentro dessas moradas do céu, eu e você estaremos lá. Amém, queridos? Mas para que isso seja verdade, nós precisamos ser e viver aquilo que Deus tem para nós como igreja de uma coisa só. Eu tenho falado muito nesse termo, uma igreja de uma coisa só. Tem muitas coisas à nossa volta tentando tirar a nossa atenção. Problemas, lutas, dificuldades, desafios. E se nós ficarmos olhando com os nossos olhos fixos a tudo que está à nossa volta, é bem capaz que num certo momento haja um esfriamento. Porque a palavra de Deus também nos alerta que no final dos tempos haveria uma apostasia no meio da igreja de Cristo. Preste atenção, porque isso é muito importante, uma apostasia. O que significa a palavra apostasia? Esfriamento espiritual. Não é difícil, querido, você encontrar em qualquer lugar que você vá. Eu penso que não é diferente lá em Anápolis, como é aqui em Jaguariúna, como em qualquer lugar que você for, pessoas que você vai ouvir falar, que num determinado momento conheceram Cristo, ouviram falar a respeito de Jesus, até foram batizadas, mas que por um motivo ou outro se esfriaram e estão fora da presença do Senhor. Não é difícil, querido, você encontrar pessoas que já estão vivendo a apostasia dos últimos dias. Por isso, querido, é extremamente importante, você que serve a Deus, você que vive o convívio da igreja, esse ambiente da igreja, que você possa manter a chama acesa até que Ele volte. Amém, queridos? Nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de mesma visão, nós estamos falando de um entendimento, de uma igreja que sabe louvar e agradecer por tudo que Deus tem feito. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não somos uma igreja, querido, que estamos olhando a dificuldade e reclamando dos dias. Não, eu tenho olhado para cada dia e dito: Senhor, como o Senhor é bondoso, porque eu cheguei até aqui e eu também vou estar lá naquele monte que o Senhor disse que eu vou chegar. Amém, querido? Como Caleb fez. Ele olhou adiante mesmo quando ele estava para tomar posse da herança que Deus tinha para ele. Alguns chegaram e disseram: mas você vai receber talvez um presente grego, porque aquele monte, os enaquins estão vivendo lá, os gigantes estão vivendo lá. Mas em nenhum momento Caleb deixou de crer. Ele olhou e disse: os gigantes ficaram até lá porque eu não cheguei antes. Eu demorei 45 anos para chegar, e agora eles terão que sair. Eles terão que sair, eles terão que sair. Aquilo que pertence a você e aos filhos de Deus, como herança, nós tomaremos posse. Você crê nisso, querido? Diga: aquilo que por herança o Senhor determinou que pertence à minha vida, à minha família, eu tomarei posse, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, querido? O que você acabou de dizer, que você tomará posse a partir do resultado da tua fidelidade. Nós tomaremos posse a partir do resultado, do fruto da fidelidade. Quando você olha para o exemplo de Caleb, você vai ver, querido, que durante os 45 anos, ele mesmo disse: estou tão forte como antes. Eu era um moço lá atrás, eu era forte, vigoroso, eu tinha sonhos, eu tinha certeza, se nós entrássemos em Canaã naquele momento, ninguém poderia nos deter. Eu não me senti como os demais, como um gafanhoto, eu me senti forte.
lá atrás. E ele diz, quando ele tomou posse da herança, ele disse: eu estou tão forte como antes. Coisa linda. 45 anos depois, tão forte como antes. Amém, querido? E eu vou tomar posse, ele disse, daquilo que Deus disse lá atrás, que seria a minha herança. A certeza, querido, a convicção de que o que Deus falou vai romper. O cenário pode estar parecendo o contrário, mas o que Deus falou vai romper. O que Deus falou vai romper. Vou dizer de novo, o que Deus falou vai romper. Quando você olha o casulo de uma borboleta, querido, não é nada bonito. O cenário parece, mas será que alguma coisa está acontecendo aí dentro? Até que chega o tempo de voar. E é lindo o que Deus faz. E é linda a transformação que Deus faz, querido. Ele tira uma larva, né? Um bigato grande. Ai, pastor, que coisa nojenta. Então, chame como você quiser, um mandrová. Eu não sei como chama lá. Como que chama lá em Anápolis, Giovanni? Lagarta. Olha. Então, depois disso, querido, vem a borboleta. Nós poderíamos falar disso essa noite, mas eu estou usando a analogia apenas para dizer a você: não se preocupe com o cenário. Não se preocupe com o cenário. Deus está fazendo. Ah, querido, daqui a pouco uma coisa maravilhosa vai surgir. Não se preocupe com o cenário. Diga para o teu irmão: não se preocupe com o cenário. Viu, Sérgio? Não se preocupe. Daqui a pouco você vai voar. Amém, querido? Diga para o teu irmão: daqui a pouco você vai voar, querido. Aleluia. Para que tudo isso que Deus tem falado à sua igreja aconteça, é extremamente importante que nós possamos estar juntos. Porque eu não sei, querido, quem é que Deus vai usar, talvez para viabilizar o projeto dele na nossa vida. Eu não sei se você entendeu isso. Deus vai usar pessoas para viabilizar projetos na nossa vida. Por isso Ele une a igreja. Irmãos, querido, que você não conheceu antes, irmãos que você nunca viu falar antes, talvez nesse encontro é o início de um propósito. Você sabia? Talvez um encontro é o início de um propósito. O que Deus vai viabilizar através deste ou daquele, para que aconteça um milagre na tua vida. Como igreja, Deus pode te escolher para me abençoar, querido. E eu estou recebendo, viu? Como igreja, Deus pode me usar para te abençoar. Receba em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado: como igreja, Deus pode usar você para me abençoar. Aleluia. Amém, querido? E se for assim, maravilhoso, porque a glória é dele. Quero te falar hoje, querido, de um ministério de um casal. Um casal que foi extremamente importante no ministério de Paulo. Quero te falar de um casal, querido, que você não vê o nome dele sem o nome dela. Olha que coisa. E nem o nome dela sem o nome dele. Você não tem nenhum momento na Bíblia que você encontre o nome dessa mulher separada desse homem. E o nome desse homem separado dessa mulher. Eu penso que ambos eram de verdade uma só carne. Aliás, querido, trabalhavam juntos. Quem disse que não dá certo, né? Ai, mas não dá certo, pastor. Na Bíblia deu certo. Eles viviam em comunhão. O ministério faziam juntos. A igreja dividiam os talentos. E Deus honrou, querido, de tal maneira que Paulo vai se lembrar lá na última carta, você vai ver, desse casal abençoado. Eu penso que alguns já sabem, já conheceram, né? Mas hoje eu quero te apresentar Áquila e Priscila. Vá até o Atos 18. Atos 18. Aleluia. Atos 18. Quero falar um pouquinho a você desse casal bênção, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Você encontrou Atos capítulo 18?
Do verso 1 até o 3 somente, queridos, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e ele chegou até Corinto. O apóstolo Paulo saiu de Atenas e ele chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, percebe que a Bíblia faz menção de onde era natural o Áquila. Ele era um judeu natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila era sua mulher. Percebe que de Priscila o texto não diz se era judia ou se era romana ou se era da Itália. E o texto continua: pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, está falando de Paulo, se ajuntou com Áquila e Priscila, e como eles eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício o fazer tendas, ou em algumas traduções, o fazer redes. Amém? Até aqui, eu quero compartilhar esse texto com você, e que o Espírito Santo de Deus edifique nossas vidas mais uma vez. Amém, queridos? Querido Deus, amado Senhor, nós estamos disponíveis, sensíveis ao Teu falar, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos trouxe aqui essa noite. Eu estou convicto, eu estou certo, papai, de que nenhum de nós sairemos da mesma forma. Obrigado pelos milagres que hoje já fez, e obrigado pelos milagres que o Senhor ainda fará. Fale conosco através da vida desse casal tão bendito, de quanto eles foram usados pelo Senhor, e o quanto o Senhor também há de usar cada homem e cada mulher que está aqui. Nós somos teus servos, e é maravilhoso te servir. Fale conosco em nome de Jesus, e todo que crê, diga amém, e graças a Deus. Um instante da sua atenção, querida Filadélfia. O texto diz, querido, que nesse momento, nessa dispensação de Atos 18, estava havendo uma grande perseguição em Roma. O imperador Cláudio, ele perseguiu os judeus. Aliás, o Império Romano foi um grande perseguidor dos cristãos no passado. Naquele momento em que havia perseguição para prisão, para sentenças de morte, a Bíblia diz que Áquila resolve sair de Roma e ir para Corinto. O texto não dá detalhes, mas o fato é que a mulher, Priscila, vai com ele. Não há questionamentos de Priscila com relação a isso. Talvez Priscila pudesse ficar por ser romana, mas o seu marido teve que fugir, teve que sair dali, e a Bíblia diz que ela não teve dúvida de seguir o marido. Eles vão juntos e eles chegam em Corinto, uma cidade onde Paulo, também vindo de Éfeso, vai estar em Corinto. Paulo, se você ler as cartas de Paulo, querido, você vai perceber que ele sempre procurava na cidade onde ele estava um lugar mais público, um lugar onde ele pudesse falar do amor de Jesus em praça, em lugares onde as pessoas pudessem ouvir a respeito do testemunho dele e das maravilhas que Jesus poderia fazer na vida dos homens. Quando se havia sinagogas, era lá que ele ia. Mas nesses lugares de viagens, onde as cidades eram praticamente de gentis, né, de outros lugares, Paulo ia então em praças, em lugares onde ele achava próprio falar do amor de Jesus. Quando ele estava em Corinto, a Bíblia diz que ele vai até uma praça e ali ele encontra Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. Os dois estão ali, querido, vendendo aquilo que era o instrumento de trabalho deles. Eles faziam redes e eles estavam vendendo. Como Paulo também era um fazedor de redes, aliás, isso era uma cultura judia desde o início. As crianças aprendiam com facilidade isso. É possível que o Áquila tenha ensinado a Priscila a fazer redes, se ela não fosse judia. Se ela fosse, possivelmente ela tenha aprendido na sua infância também.
Mas o fato é, querido, que Paulo tinha o mesmo ofício, aquilo chamou atenção. Eu penso que Paulo era um evangelizador nato, e aquilo era uma porta de aberta para falar, olha, você faz uma rede, Amanda, eu também faço. Então, e aí eles meio que, já começaram a ter um relacionamento. Mas isso foi tão profundo, tão abençoador, que não só começaram a trabalhar juntos, mas a Bíblia diz que Paulo vai morar na casa de Áquila e de Priscila. Querido, eu fico pensando, um Paulo morando na nossa casa. Mas que coisa tremenda, né? Um Paulo evangelizando você. Não é tremendo? Não é céu na terra? Maravilhoso. O apóstolo dos gentios vai morar na casa de Áquila e de Priscila. A Bíblia diz que ele fica ali, num primeiro momento, 1 ano e 6 meses. E ele fala do amor de Cristo para esse casal. E eles são arrebatados, querido, pelo amor do Senhor. Assim como você foi. Amém? Quantos aqui poderiam dizer, esse amor está aqui dentro. Amém, querido? Desse amor, eu sei de uma coisa, dele eu não solto mais, viu, querido? Ele é tudo para nós. Amém, igreja? Áquila e Priscila, então, passaram a viver esse privilégio de ter o discipulador, Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, trabalhando com eles. Eu penso que enquanto tricotava, é tricotar que fala as redes? É tricotar? Não sei, viu, querido? Tinha tempo, enquanto eles faziam as redes lá, eu acho que era só Jesus a conversa, não era não? É só Jesus, que privilégio, amado, trabalhar junto com alguém que é de Deus. Que privilégio é estar junto com alguém que é cheio do Espírito Santo. Não é verdade, amado? Eu não sei se você tem esse privilégio de ter pessoas ao seu lado cheios do Espírito Santo, que você pode aconselhar, que você pode falar, que você pode falar desse Jesus com liberdade. Isso é muito maravilhoso. A Bíblia diz, querido, então, que os dois se convertem. Depois de 1 ano e 6 meses, Paulo sai e ele vai para Éfeso. E de Éfeso ele vai para Antioquia. O verso de número 18 vai falar um pouquinho do que vai acontecer. 18, capítulo 18, verso 18. E Paulo ficando, o mesmo capítulo, querido, lá no verso 18. E Paulo ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele, quem foi? Priscila e Áquila. Olha, percebe que mudou agora? A Priscila está na frente? Daqui a pouco eu falo disso. Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça, foi um voto que ele fez naquele momento, em Cencreia, porque tinha um voto. Chegou em Éfeso, deixou-os ali. Áquila e Priscila vai ficar em Éfeso, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo. Não conveio isso, ele não quis ficar ali. Antes se despediu dele, dizendo, querendo Deus outra vez, eu volto aqui em Éfeso. E partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu até Antioquia. Paulo era um homem que viajava muito, querido. Ele era um discípulo sensível à voz de comando de Deus. Então ele não parava muito numa determinada cidade. Ele ia, falava do amor, implantava a igreja e ele ia para outra localidade. Mas ali é interessante que quem ele deixa em Éfeso é Áquila e Priscila. Ele vai para Antioquia e ele está em Éfeso. E não é, querido, que eles abrem um trabalho na casa deles? A Bíblia diz que eles já estavam tão cheios daquela coisa, da presença de Deus. Porque a Bíblia diz, querido, que quando entra dentro de nós, é um turbilhão, né? Um copo de água vira fonte e já não cabe mais dentro de nós. E a Bíblia diz que eles precisavam falar desse amor. No verso 24, olha o que acontece em Éfeso. E chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Olha quem era Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente. Ele falava muito bem, querido. E ele pregava, e ele era poderoso nas escrituras. Amado, eu fico pensando, para a Bíblia escrever isso, é porque o homem tinha entendimento, viu? Poderoso nas escrituras, mas lhe faltava algo. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele era um homem de verdade de Deus. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas ele conhecia somente o batismo de João.
Aqui eu faço um parêntese para dizer a você, ele era um homem que tinha muito talento, ele tinha o dom de pregar, de ministrar, ele era eloquente, ele falava com muita facilidade. Deus estava usando o talento desse homem, ele era um fervoroso, ele era de verdade de Deus, o talento que estava sobre ele, Deus havia capacitado e usado, mas ele conhecia em parte. Ele conhecia em parte. Nós estamos numa campanha, querido, aqui toda quinta-feira, de que o tema dessa campanha é que o conhecimento, entre o conhecimento e a experiência, existe. Você esteve aqui quinta-feira? Se não teve, você volta, viu, querido? Quinta-feira eu te aguardo aqui. Entre conhecimento e experiência existe uma ponte. Repita comigo, entre conhecimento e experiência existe uma ponte. Querido, e é uma luta passar essa ponte. Conhecimento até o ímpio pode ter. Você sabe, querido, se um homem estudioso, ele pegar a Bíblia e ele for bom de leitura, de expressão, se ele for eloquente como o Apolo, querido, ele prega. Você sabe que tem muita gente que fala do outro, olha, aquele ali é conhecedor da palavra. Mas o que é ser conhecedor da palavra? Conhecimento está um pouquinho distante de experiência. Entre conhecimento e experiência existe um caminho. E o que Paulo havia vivido? Experiência. O que Apolo tinha vivido? Querido, eu não vou me expressar aqui dizendo que o Apolo só tinha conhecimento. Não, mas ele conhecia em parte. Tanto é verdade que a Bíblia diz, ele conhecia o que o João havia dito. Vai vir alguém poderoso, vai vir alguém que eu não sou digno de atar as sandálias dos pés. Jesus Cristo o Senhor. E quem é que vai falar desse amor para ele? O Áquila e a Priscila. No verso de número 26, o texto diz assim: e ele, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Olha onde eles estavam agora, dentro da sinagoga. Ouviram Priscila e Áquila e o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente, mais profundamente o caminho de Deus. Que coisa linda, querido. O casal agora vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida do Apolo, que daqui a pouco também vai se tornar um homem muito usado por Deus. Eu fico pensando, querido, que às vezes nós olhamos alguém que parece ser mais capacitado e nós nos curvamos e nós ficamos tímidos, quando na verdade, querido, Deus não tem chamado homens capacitados, mas o Senhor tem capacitado os que chama. Querido, Deus vai capacitar você. Deus vai capacitar você, Jadson. Deus vai capacitar você, meu irmão, em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado, Deus vai te capacitar. Em nome de Jesus. Ele vai te capacitar. Você vai vendo, querido, que o testemunho do Áquila e da Priscila, esse casal que você não encontra o nome separado, eles estão sempre juntos, trabalhando e agora sendo instrumento de edificação na vida de quem? Do Apolo. Querido, o Apolo não era pouca coisa não. O homem era, a Bíblia diz, ele era poderoso no espírito. Ele tinha domínio do que ele falava. Mas a Bíblia diz, querido, que ele conhecia pontualmente. Eu estou dizendo, Filadélfia, que Deus vai te usar. Meu irmão, minha irmã, se prepara porque Deus vai te usar. Basta você querer, basta você se envolver com uma pessoa do Espírito Santo e Ele vai te usar. Você crê nisso, amado? Quem é que Deus usa? As coisas loucas. Nós somos loucuras de Deus. Amém, querido? Ele vai usar você. A Bíblia diz então, querido, que eles ficam mais um tempo ali, até que Paulo volta. Paulo volta então depois de 3 anos e Paulo vai agora para Roma. E Paulo vai para o lugar onde Áquila e Priscila haviam fugido, porque o imperador Cláudio já havia passado o tempo dele, ele já não estava mais estabelecido como imperador, e agora Áquila e Priscila é convidado para voltar para Roma. Verso 16 de Romanos, vá até lá. Romanos 16. Depois de 3 anos em Antioquia, Paulo está voltando.
Usa mesmo, Senhor, usa nossas vidas. Usa homens e mulheres aqui essa noite. Em nome de Jesus. Eu não estou falando os mais entendidos, eu estou falando homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, dispostos a ser o que nasceu para ser, a fazer o que nasceu para fazer. Romanos 16, você encontrou? No verso 3, Paulo escreve assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Queridos, isso aqui é a palavra de Paulo. Olha o que ele diz: pela minha vida. Aqueles que eram cheios de gratidão pela vida do Paulo, que eu penso que havia discipulado eles são capazes de dar a vida. Esse amor de Deus, viu, querido? Esse amor de Deus. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, e que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Querido, que coisa linda esse ministério. Saudai também a igreja que está na casa deles. Amado, eles abriram uma igreja lá em Roma. Saudai Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Eles foram para Roma, e a Bíblia diz, querido, que quando eles estão em Roma, ali também o ministério, ele é aberto. Eles falavam do amor de Cristo justamente no lugar onde anos atrás eles foram expulsos e perseguidos. Olha como Deus faz, querido. Ele nos usa para voltar de uma forma diferente. Se voltar, vai voltar de maneira diferente. Ai, querido, estou profetizando na tua vida, não sei se você está entendendo. Se voltar, vai voltar de maneira diferente. Você nunca mais será a mesma pessoa. Pastor, eu vou voltar para aquela casa, vai voltar de maneira diferente. Vou voltar para minha família, vai voltar de maneira diferente. Vai voltar cheio do Espírito Santo. Se tiver que voltar, é com propósito. Diga para o teu irmão, se tiver que voltar, é com propósito, meu irmão. Aleluia. Como a palavra de Deus é linda, querido. Esse texto, essa mensagem, ele me deu quando eu estava lá na Turquia, há menos de um mês atrás. E a experiência que eu tive ali foi linda, porque por um momento eu ministrava essa palavra para casais, eram 15 casais, a respeito do ministério de trabalhar junto, de servir ao Senhor juntos. E por um momento, enquanto eu ministrava, eu não havia percebido aquilo, mas o Espírito Santo me tomou e ele disse: você está falando de Éfeso, de Corinto? Você está a 20 minutos de Éfeso. Eu estava, querido, a 20 minutos de onde era a cidade de Éfeso. E por um momento ele me disse também: você está pregando para um povo que sofreu a mesma perseguição que Áquila e Priscila. Aqueles 15 casais que estavam lá, sabe por que nós estávamos reunidos na Turquia? Porque no país deles, queridos, eles seriam sentenciados até a morte, por ser cristão. Eu me vi, querido, dentro desse texto, dessa palavra bendita, e eu olhei e eu disse: Deus, a tua palavra não mudou, a perseguição não mudou, as verdades de Deus, querido, elas continuam palpáveis e visíveis na nossa vida. Talvez você esteja enfrentando outro tipo de perseguição, de luta, num país que tem liberdade para ministração, para as igrejas se pronunciarem. Mas naquele momento, na minha experiência, querido, para mim foi marcante, eu nunca mais vou esquecer. O texto que eu pregava, que eu pensei por um momento, isso só existiu no passado, está me edificando hoje. Não, querido, eu estava diante de pessoas vivendo a mesma perseguição da Roma antiga. Casais, querido, que estavam vivendo a mesma perseguição. E que quando nós falávamos do amor de Cristo, querido, como Áquila e Priscila falaram, ao sair daquele encontro, eles quase que dobravam os joelhos, querido, para agradecer a revelação do Espírito na vida deles. Nós passávamos, querido, eles quase que se curvavam, dizendo: obrigado por trazer essa palavra para nós. O Senhor vai te usar, meu irmão. O Senhor vai te levar para um faminto, comer da comida que você tem, amado. Deus vai te levar, querido. Eu não estou falando, querido, de necessariamente ser num outro país, porque você dentro da tua casa pode ter alguém faminto.
mas não deixe de ser ousado. Não deixe de ser ousado. Não deixe de deixar ser o reino de Deus aqui na terra. É o que de fato nós somos. Se nós estivermos preocupados com as coisas desse mundo, a Bíblia diz que isso vai sufocar a palavra de Deus em nós. Mas se nós, querido, deixarmos o Espírito de Deus habitar dentro daquilo que realmente importa para o céu, você vai ser muito usado. Pastor, não sou capacitado. Ele te capacita. Não sei falar. Ele coloca a palavra na tua boca. Ah, mas eu sou meio tímido. Vai usar você como você é. Tem gente que fala bem, né, querido? Tem gente que você tem que falar, ó, para um pouquinho, deixa eu falar um pouco. Não tem? Tem gente que gosta de falar. Tem outro que é mais tímido. Ah, não me pede para falar nesse microfone. Não é assim? Deus vai usar você como você é, querido. Amém, amado? É claro que nós vamos evoluir em Cristo, em Jesus, porque Ele vai nos aperfeiçoando. Mas você já nasceu com dons latentes. Ai, querido, você nasceu cheio de dom, viu, amado? Você nasceu cheio de talento. Diga para o teu irmão, você nasceu cheio de talento, cheio de dom. Amém, amado? Ai, mas diga com alegria para esse abençoado que está do teu lado, você nasceu cheio de talento, cheio de dons, igreja, em nome de Jesus. Deixa Deus usar teu dom, deixa Deus fazer de você uma bênção. A Priscila e o Áquila, ou o Áquila e a Priscila, é a continuação do ministério de Cristo. Falou para o Apolo, está falando em Roma. Nunca se esqueceram do Paulo. O Paulo estava sempre em convívio com eles. Quando o Paulo vinha para a cidade onde eles estavam, é na casa deles que o Paulo ficava. Paulo vai escrever a sua última carta. Qual foi? 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Nessa carta que ele está escrevendo, vamos lá, juntos. A carta 2 Timóteo é a última carta entre tantas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele está preso em Roma. Daqui a pouco ele vai ser sentenciado. Daqui a pouco ele vai ser decapitado. Daqui a pouco ele está no céu com o Senhor. Ele relata nessa carta, essa carta é linda, viu, querido? 2 Timóteo, 1 Timóteo, aliás, toda a palavra de Deus é linda. Ele vai dizer no verso 7 de 2 Timóteo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aliás, quantos aqui amam a vinda do Senhor? Ai, querido, essa coroa é para nós, viu, amado? É a mesma coroa do Paulo. E ele vai começar a dizer aqui, querido, quem abandonou ele. Ele vai dizer, olha, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. E porque era médico, viu, querido, e o Paulo estava muito doente. Talvez por misericórdia. Muitos abandonaram. Mas dentro do capítulo 4, uma citação muito pequena, que se você ler, querido, só o capítulo ou os versículos, você vai dizer, mas ok, saudou, e aí? Aqui tem uma história por detrás. 16 anos depois do encontro de Corinto, 16 anos do encontro na praça de Corinto, Paulo vai escrever no verso 19, saudai a Priscila e o Áquila. O que mais, pastor? Agradece eles. Eu estou partindo, estou preso, daqui a pouco vou ser sentenciado, mas no que ele escreve para Timóteo, o que vem no coração daquele apóstolo, Áquila e Priscila. Agradece eles. Foram bênção na minha vida. Dormi muito tempo na casa deles. Você sabe, querido, que nesse tempo aqui ele está passando frio. Ele diz, manda trazer a capa. Se você ler o texto, você vai ver. Fala para eles virem logo e manda trazer a capa. Ó, verso de número 13. No 12, para você entender. Também envia-me a Tíquico,
a Éfeso: quando vieres, por favor, traz a capa que eu deixei em Troade em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Traz minha capa. É o final da carreira desse homem de Deus, querido, que nos ensina tanto. De quem que ele se lembra? Desse casal abençoado. Desse casal que seria, queridos, que você não encontra em nenhum momento o nome dele separado do nome dela. Eu estou orando, querido, para quando falarem da Jerusa, lembre do Ricardo. E quando falarem do Ricardo, lembre da Jerusa. Eu estou orando, querido, para que nesse casamento abençoado que você tem, quando falar de você, Val, vão lembrar do Zé, e quando falar do Zé, vão lembrar da Val. Querido, quando falar de você, vão falar da tua esposa. Sabe aquela coisa de pensar num e já saber que o outro está junto? Unidade a partir das nossas famílias, é isso que Deus disse. Unidade a partir das nossas famílias. Unidade a partir da família de vocês, meus irmãos. Unidade a partir das nossas famílias. Queremos ter uma igreja unida, unânime. Então isso tem que começar dentro da nossa casa. Mesmo pensamento, nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Braços dados com a minha esposa e com os meus filhos, porque eles vão seguir o Deus que nós amamos. Querido, eu estou profetizando que os teus filhos vão servir o Deus que os pais deles amam, porque é no caminho, né, querido? Provérbios 22 diz que é no caminho, ensinando diariamente. Quer que eles amem? Ame esse Deus agora. Quer que eles se curvem? Que eles te encontrem de joelhos dobrados. Quer que eles leiam a palavra de Deus e cultivem todo o ensinamento que só o céu pode dar? Leia para eles. Você não encontra esse casal separado. Eu penso, querido, que agora tem o nome de um na frente e o nome de outro, né? Não era comum, era sempre o nome do homem na frente. Mas os estudiosos dizem que a Priscila, ela tinha facilidade em ministrar. Era mais ela que tomava a palavra. Ela tinha facilidade que talvez o marido não tivesse. O marido ficava lá na retaguarda, na intercessão. Ai, pastor, o Áquila não tinha suas qualidades? Deveria ter muitas, querido. Mas a Priscila, nesse fundamento, talvez fosse ela que ministrasse. Por isso o texto, às vezes aparece o nome dela e depois o nome dele. De 6 vezes que na Bíblia há a menção de Áquila e Priscila, 4 está o nome dela na frente, 2 está o nome dele na frente. Ai, pastor, mas não tem um texto que fala que houve uma briga lá entre os dois porque um tinha mais título que o outro? Não, querido, estava tudo resolvido. Tudo era para a honra e glória do Senhor. Não tinha disputa dentro de casa. Quem que é melhor? Ai, querido, ele é o melhor. Nesse casamento, quem que é? Ele. E você? Eu e ela somos servos dele. Quer olhar para alguém que tem muita graça? Olha para ele. Muito poder? Olha para ele. Mas por que sua família caminha bem? Porque é ele. E suas filhas, elas são uma bênção, são mesmo, por causa dele. Que você não vai achar nada em mim, na minha esposa, que não seja a essência dele. Uma igreja numa coisa só. Começa num casal. Começa num homem e numa mulher. Onde ambos, queridos, sabem a verdade de fazer de Jesus a pessoa principal. Amém por isso, querido. Não tinha separação entre os dois. E foram importantes. Querido, o Paulo nas últimas linhas da última carta, ele diz: agradece. Sauda Priscila com Áquila. Manda dizer para eles que eu lembrei deles. Isso é lindo, amado. Isso é lindo. Se alguém puder dizer a respeito algo de mim, eu já disse para você, né, querido? Não, você pode até chorar, mas se tiver que olhar lá no dia e falar: deixa eu ver o que eu vou falar dele. Aí, pastor, você não está pensando você dentro de um caixão. Tô, querido, estou olhando lá, você olhando para mim. Você fala: não, foi um homem de Deus. Você pode até pensar: eu não gostava muito dele não, ele era meio chatinho, viu? Mas que você pense: não, foi um homem de Deus, hein? Foi um homem de Deus.
Se tem um elogio naquele dia para você falar, porque eu já vou estar no céu, viu, querido? O que você falar, eu já estou lá. Então, mas que você fale, foi um homem de Deus. Pastor, você fala assim da morte, você não tem medo? Ah, querido, ficar aqui é glória, e para Ele é maravilhoso, excede. No dia que Ele falar, vem, estou indo. Amém, querido? Que vocês sejam conhecidos como a essência do céu aqui na terra. Isso é forte, viu, querido? Que vocês sejam conhecidos como homens e mulheres de Deus, que não importa onde esteja. Estou usando a figura dos meninos ali, estão em Anápolis, estão falando de Jesus. Vêm para Jaguariúna, que é uma cidade que nunca viram. Estão falando do amor de Cristo aqui também. Eu vi Jesus neles. Eu vi Jesus em você, querido. É o mesmo Deus, percebe? É a mesma essência. A mesma que estava em Áquila e Priscila, que impactou o Apolo, que estava no Paulo, que está no Nelson, que está no Alan, que está... Diga seu nome. A mesma unção, a mesma graça. Amém, querido? Feche seus olhos.